Olá, meus amigos, mais um Tópicos de Conhecimentos Pedagógicos para vocês. Hoje falaremos sobre educação inclusiva. O que é educação inclusiva? Toda a educação é inclusiva? Ou existem educações que não são inclusivas? Ou existe uma educação que não é inclusiva? Tá? Então, o que é educação inclusiva? O que é o trabalho na escola para a educação inclusiva? É isso que nós vamos ver hoje aqui no nosso tópico sobre conhecimentos pedagógicos, tá? Então vamos lá, olha só. Orientação inclusiva ou educação inclusiva implica um ensino adaptado às diferenças e às necessidades individuais. Vejam, no Brasil nós temos uma diferença cultural, nós já falamos sobre isso aqui nas nossas aulas. Nós já falamos que nós temos uma educação muito diferente. Nós temos perspectivas educacionais, muito diferentes. Tá? Então, perspectivas de raça, de idioma, perspectivas culturais do ponto de vista de comida, de dança, e tudo isso deve ser colocado. Sem falar nas perspectivas individuais que nós temos hoje. Diferença de gênero, que deve ser tratado na escola, diferença de pessoas com necessidades especiais que devem ser tratados na escola, tudo isso nós estamos falando de diferenças e necessidades individuais. Então aqui, os educadores precisam estar habilitados, presta atenção nessa palavra, habilitados, para atuar de forma competente junto aos alunos inseridos nos vários níveis de ensino, tá? Então a primeira coisa que, quando nós falamos aqui, nós estamos falando de necessidades individuais, tá? Então, a educação inclusiva, quando nós falamos em termos gerais, é tudo isso que eu falei. Agora, basicamente, quando se fala disso na escola, nós estamos falando de pessoas com necessidades especiais. Tá? E aí eu estou falando do cadeirante, eu estou falando do surdo, eu estou falando do cego, eu estou falando do deficiente visual, né, do cego, eu estou falando do autista, eu estou falando do deficiente intelectual. São pessoas com necessidades especiais. São pessoas em que a educação vai fazer muito mais diferença do que uma pessoa dita sem necessidades especiais, dita normal. Tá? Muito mais diferença. Por quê? Uma pessoa que tem uma perspectiva normal, ela aprende a todo momento. Não que a outra não aprenda, mas ela aprende muito mais a todo momento. Então, muitas coisas que ela vai aprender na escola não vai fazer diferença na sua vida. Para uma pessoa com necessidades especiais, tudo, exatamente tudo o que ela aprende na escola faz diferença significativa para a sua vida. Tudo. E aí, eu tenho que ter procedimentos que respeitem essas diferenças e as necessidades dos indivíduos, tá? Isso vai se refletir no modelo de aula diferenciado, vai se refletir na avaliação diferenciada, tudo, exatamente tudo, para garantir que esta pessoa com necessidades especiais tenha condição de se desenvolver bem, tenha condição de ter uma boa vida, uma vida digna. É disso que nós estamos falando. É disso que eu estou colocando aqui, tá? Então, quando nós falamos de pessoas, pessoas com necessidades especiais, nós estamos falando de pessoas que devem ser incluídas de maneira integral na escola, de maneira efetiva na escola. E inclusão é isso, tá? Bom, vamos lá. Ó, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a atual, nós já falamos várias vezes, mas não custa repetir, a 9394/96, no capítulo 3 do artigo 4, inciso 3º, diz que é dever do Estado, presta atenção, garantir o atendimento educacional especializado, gratuito, aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino. Presta atenção. Como era antigamente? Hoje, se você pegar uma pessoa autista, um aluno autista, ele não é mais direcionado a um sanatório, ou a APAE, ou uma escola que vá... Não, ele tem que
deve ser direcionado para uma escola regular, tá? Claro que nós estamos falando de um autista funcional. Quando você pega uma pessoa com síndrome de Down, hoje é direcionado para uma escola regular, porque no convívio com outras pessoas, com as pessoas que não têm esse problema, ela pode aprender mais, ela pode crescer mais. Ela sente um negócio que a própria LDB coloca como fundamental, que é a perspectiva do afeto. Mas para isso a escola tem que estar aberta a essas decisões, a essas perspectivas, tá? Então, é lei, está na lei, garantir o atendimento educacional especializado, gratuito, aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino, tá? Ou seja, a rede regular não pode afastar essa pessoa, dizer que não tem condição. Ela tem que sim acatar essa pessoa, tá? Acolher a pessoa e tentar trabalhar com ela. A perspectiva também é diferente da seguinte forma. Quando uma escola ela vai trabalhar com uma pessoa, ela tem que ter, claro, os professores devem ter clareza de que uma pessoa com necessidade especial não vai ter o mesmo tratamento que uma pessoa sem a necessidade especial. Tem que ter clareza disso. Então, eu tenho que ter trabalho diferenciado. Isso é o que pega. Isso é o que pega. Por quê? Muitas vezes o professor não quer ter esse trabalho. Ele não quer fazer uma atividade extra para um aluno com necessidade especial. Ele não quer fazer uma avaliação diferenciada para esse. Ele quer avaliar da mesma forma. E, pasme, muitos professores acham que avaliar da mesma forma que os outros é garantir a igualdade. E não é. Ora, uma pessoa com deficiência intelectual, por exemplo, ela vai ter muito mais dificuldade de fazer uma avaliação que os outros fazem, tá? Porque ela tem esse problema, essa deficiência intelectual, essa necessidade especial. E o que acontece? Quando ela não consegue fazer e o professor dá uma nota baixa, ao invés de melhorar a sua situação, ela piora a situação do aluno. O que o professor deve fazer, na verdade, é verificar na sua avaliação, por exemplo, todos os avanços. Os avanços, por menores que sejam para uma pessoa com necessidades especiais, já é uma vitória. Qualquer avanço que seja, porque vai fazer diferença na vida dessa pessoa, tá? Quem tem filho com necessidade especial, como eu tenho, sabe muito bem disso, tá? Então, vejam bem, não posso exigir, por exemplo, de um surdo que ele vá escrever todas as palavras de maneira correta, porque escrever não é a sua primeira língua, falar não é a sua primeira língua. Então, quando ele fala com dificuldade porque ele não consegue ouvir, ele vai escrever com dificuldade. Então, eu tenho que levar isso em consideração. Eu não posso avaliá-lo da mesma forma que uma pessoa que ouve e fala normalmente, tá? Bom, olha lá, o capítulo 5 da LDB, da 9394, trata somente de aspectos referentes à educação especial. Entre os pontos especificados, o artigo 58, parágrafo 1º, diz o seguinte: sempre que for necessário, haverá serviços de apoio especializado para atender às necessidades peculiares de cada aluno portador de necessidade especial. Tá? Então, sempre que necessário, e aí é um problema sério, porque esse sempre que necessário, para o governo nunca é necessário. Então, vamos supor, um aluno que tenha deficiência intelectual, ele é garantido por lei que exija uma tratadora, uma pessoa que atenda individualmente, antigamente chamada de como que é? ADI, né? ADI. Mas ele tem uma pessoa que vai acompanhar, uma acompanhante que vai ficar junto com ele para sanar os seus problemas, as suas necessidades, tipo ir no banheiro, ir ao banheiro, na verdade, escrever, dar uma atenção especial, enfim, tá? Pergunto, o que os prefeitos, governadores fazem em relação a isso? Não atendem. Se o cara não entrar na justiça, ele não consegue, tá? Mesmo sendo um direito que a pessoa tenha, tá? Isso é um problema, ok? Bom, vamos lá. Ó,
Já se tornou uma realidade nas redes públicas de ensino alunos com necessidades especiais frequentarem a escola em salas de aula com inclusão. Isso já ficou. Hoje em dia é muito mais fácil você ver numa sala de aula um aluno com necessidade especial tendo o tratamento que deve ter. Por quê? Porque houve sim um avanço nas discussões, houve sim um avanço nas perspectivas de entendimento, mas muitos professores ainda não compreendem. Acham que ele não tem condição de ter um aluno com necessidade especial, porque ele não tem como tratar, não foi formado para isso. Acha que aquele aluno deve ter um professor especializado, tá? As faculdades, elas estão, a partir de agora, colocando como perspectiva disciplinas que tratam desse assunto, de alunos com necessidades especiais. Isso é importante para que, independente do tipo de deficiência ou do grau de comprometimento, pessoas possam se desenvolver social e intelectualmente. Esse é o ponto, tá? Esse é o ponto que você pode sim colocar na sua redação. Presta atenção. Por mais pequeno que seja o desenvolvimento para uma pessoa com necessidades especiais, esse desenvolvimento é uma vitória. Tudo o que ele aprende, por menor que seja, é uma vitória. Se ele não sabe pentear o cabelo e ele aprende a pentear o cabelo, isso vai fazer diferença na sua vida depois. Se ele não sabe cortar um papel porque ele tem problemas de coordenação e ele consegue cortar o papel, isso vai fazer diferença na sua vida depois. Diferença que não fará, por exemplo, para uma pessoa normal, porque aprende isso naturalmente. Tá? Se uma pessoa não escreve e ela consegue escrever, se ela não é alfabetizada e ela consegue ser alfabetizada, mesmo que ela não acompanhe o ritmo de outros alunos, isso vai fazer diferença na sua vida. Portanto, quando uma pessoa consegue se desenvolver social e intelectualmente, por menor que seja este avanço, esta aprendizagem, para uma pessoa com necessidade, isso faz diferença. É isso que deve ser entendido, tá? Você pode colocar na sua redação, caso caia uma proposta como essa. Tudo bem? Vamos lá. Importante que os professores sejam instrumentalizados. Presta atenção. Não basta que o professor entenda como funciona o processo, mas ele tem que saber como tratar os alunos. Então ele tem que ser instrumentalizado, tá? Para quê? Para que ele possa atender às peculiaridades apresentadas pelos alunos. Ora, se o aluno é surdo, minimamente eu tenho que saber algumas coisas de Libras. Hoje, toda a universidade de formação de professor, ela deve apresentar uma disciplina de Libras. Por quê? Porque é na disciplina de Libras que o professor vai conseguir fazer, entender ou ter o mínimo de possibilidade para conversar com o aluno surdo, tá? E quando não consegue, esse aluno tem o direito de ter um intérprete na sala de aula, tá bom? Aqui tendo-se em vista a capacitação docente, a participação de universidades, dos centros formadores, parece ser relevante e isso está sendo encaminhado. Hoje as universidades, elas ganham pontos quando ela consegue incluir na sua grade curricular disciplinas que tratem de alunos com necessidades especiais. Ok? Bom, o que mais? A universidade, além de proporcionar cursos de aperfeiçoamento e de pós-graduação, deve envolver-se em pesquisas sobre o ensino aos portadores de necessidades especiais. Tá? Então não basta as faculdades particulares, por exemplo, fazerem cursos de pós-graduação que vendem apenas ao lucro com o curso. Mas ela pode desenvolver, por exemplo, pesquisa, extensão nessa área do desenvolvimento de projetos que visem a formar professores mais capacitados para o trabalho com alunos com necessidades especiais. Certo? Então, quando nós falamos disso, nós estamos falando da perspectiva de formação do profissional. A 9394 traz a base para que a gente possa trabalhar, mas as universidades têm que fazer também a sua parte e mandar para
a universidade para campus pessoas que tenham condição de trabalhar com essa perspectiva. Ok? O que mais? Olha lá. Torna-se urgente que os alunos de pedagogia, presta atenção, ó, pedagogia e de psicologia e das demais licenciaturas, mas principalmente esse, que terão contato com alunos portadores de necessidades especiais, recebam em sua formação esse preparo, tá? Ou seja, todo mundo, mas pedagogia e psicologia, porque vão estar diretamente, o pedagogo diretamente com esse aluno quando ele é pequeno, e psicologia, porque vai trabalhar com esses alunos em toda... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um grande convite para você, você que vai prestar o concurso da Secretaria de Estado de Educação da Paraíba 2017. Nós aqui do Lá Concurso, nós preparamos um super curso online, um curso online com quase 100 videoaulas por apenas 10 parcelinhas de R$20, o melhor custo-benefício do mercado. E com a qualidade desse professor que você acabou de assistir, essa pequena aula aí, um trecho de uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade dos nossos professores aqui do Lá Concursos. Valeu, galera! Então, espero vocês. Ah, já ia esquecendo, se você deseja esse material de apoio do professor dessa videoaula, clica aqui embaixo, nós temos um link que você pode fazer o download desse material gratuitamente no site do Lá Concursos. Bacana, pessoal? Então, espero vocês no nosso grande curso do Personal Coach, Lá Concurso, Secretaria de Estado de Educação da Paraíba, cargo de professor 2017. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau! Clique lá.